A mão de Jade tremeu ao segurar a bandeja de cristal. Não pela champanhe cara que balançava nos copos, nem pelo salão imenso cheio de gente rica. Era o violino. Aquele maldito violino exposto no centro do palco, sob a luz dourada, como uma joia em vitrine de luxo. Se tocar este violino, eu caso com você. A voz ecoou pelo salão. Augusto Monteiro ria alto, apontando para ela. 100 pares de olhos viraram na direção de Jade. O silêncio cortou o ar. Ela sentiu o rosto queimar. Você está falando sério? Alguém perguntou entre risos. Completamente. Augusto levantou a taça divertido. Olha como ela olha para o instrumento. Deve achar que é fácil tocar. Jade apertou a bandeja com força. 23 anos vivendo invisível. Servindo gente que nem sabia seu nome. E agora, naquele evento beneficente no Teatro Municipal de São Paulo, estava sendo humilhada por um homem que herdou bilhões sem erguer um dedo. Tudo começou 5 minutos antes. Jade atravessava o salão com a bandeja quando viu o violino. Parou sem querer. As pernas congelaram. Aquele formato, aquele verniz envelhecido, a marca gravada no fundo, não podia ser. Ei, moça, está sonhando acordada? A voz de Augusto veio cortante. Ela virou rápido, quase derrubando os copos. Me desculpe, senhor. Gosta de violino? Ele perguntou, se aproximando. O terno italiano, o relógio que custava mais que uma casa, o sorriso torto de quem nunca ouviu um não. Eu já vi alguns. Jade desviou o olhar. Esse aí é raríssimo. Augusto apontou para o instrumento. Comprei num leilão por $500 mil. Fabricado na Itália em 1890. Você sabe o que é isso? Sei. Sabe? Ele riu. E você toca? Jade engoliu seco. A verdade queimava na garganta, mas ela não podia. Não ali. Não para ele. Não, senhor. Imagina se tocasse. Augusto olhou para os amigos ao redor procurando plateia para a piada. Uma garçonete violinista. Seria engraçado demais. As risadas explodiram. Jade sentiu o peito apertar. Conhecia aquele som. Era o mesmo riso dos clientes que deixavam gorjeta de 50 centavos. Das madames que reclamavam do café morno. Dos homens que olhavam ela como se fosse decoração. Sabe de uma coisa? Augusto subiu no pequeno palco. Pegou o violino com uma mão, despreocupado, como quem segura um copo descartável. Vamos fazer diferente. Ele ergueu o instrumento no ar. Se tocar este violino, eu caso com você. O salão explodiu em gargalhadas. Jade ficou parada, segurando a bandeja. As bochechas ardiam, o coração disparava. Ela queria sumir, virar poeira, desaparecer dali. Vai lá, moça! Gritou uma mulher de vestido longo. Aceita a proposta. Ela mal deve saber segurar direito, outro homem completou. Augusto girava o violino na mão, exibindo para a plateia como um troféu. É sério. Se ela tocar uma música inteira sem errar, eu caso. Palavra de Augusto Monteiro. Mais risadas. Jade olhou para o chão, para a porta, para qualquer lugar que não fosse ali. Mas então, algo aconteceu. Uma memória atravessou sua mente como um raio. Jade, minha neta, este violino vai te levar longe um dia. A voz do avô, mãos calejadas ajustando o arco nas mãos pequenas dela. O barraco de madeira na periferia de São Paulo. As cordas velhas que ele consertava com arame. A música que enchia o silêncio da pobreza. Quando você tocar, toca com a alma. Não importa quem está ouvindo, toca para você. Jade ergueu os olhos, olhou para Augusto, para o violino na mão dele, para aquele objeto que não era só um instrumento, era memória, era dor, era tudo que ela perdeu. Eu aceito. As palavras saíram firmes. O salão silenciou de novo, mas dessa vez era diferente. Era o silêncio da surpresa, da descrença. Como é? Augusto franziu a testa. Eu aceito o desafio. Jade largou a bandeja numa mesa lateral. Caminhou até o palco. Cada passo pesado, cada movimento observado
por 100 pares de olhos julgadores. Você está falando sério? Augusto perguntou, agora sem rir tanto. Completamente. Ele olhou para os amigos, para a plateia. Todos esperavam. Ele tinha se metido numa situação e agora precisava sustentar. Tudo bem, então. Augusto estendeu o violino com desdém. Mas quando você falhar, quero que saia daqui e nunca mais volte a esses eventos. Combinado? Jade segurou o violino. O peso familiar. O verniz frio contra a palma da mão. Ela virou o instrumento procurando, e lá estava, a pequena marca gravada no fundo, 2 letras entrelaçadas, MT, Manuel Torres, seu avô. As lágrimas quiseram vir, mas Jade prendeu. Não agora, agora era hora de tocar. Pode escolher a música. Augusto cruzou os braços, confiante. Jade ajustou o violino no ombro. Pegou o arco, testou as cordas, ainda afinadas, perfeitas, como se esperassem por ela todos esses anos. Vou tocar Czardas, de Vitório Monte. De alguém riu baixo. Peça difícil, murmurou uma senhora na primeira fileira. Impossível para quem nunca estudou. Completou outra voz. Augusto abriu um sorriso largo. Perfeito. Então toca. Jade fechou os olhos, respirou fundo e colocou o arco nas cordas. A primeira nota cortou o silêncio como uma lâmina. Jade deslizou o arco devagar, sentindo cada vibração subir pelo braço. A música começou suave, quase tímida. Os dedos encontraram as posições sozinhos, como se nunca tivessem parado. Como se os 7 anos sem tocar fossem apenas um pesadelo. Augusto mantinha os braços cruzados, o sorriso ainda pendurado no rosto. Ele esperava a falha, o erro grotesco, a humilhação final que confirmaria tudo que ele pensava sobre gente como Jade. Mas a falha não veio. As notas ganharam velocidade. Os dedos de Jade dançavam pelo braço do violino, rápidos, precisos. A melodia subia e descia, ganhando vida própria. Czardas era uma peça traiçoeira. Começava lenta, enganava o ouvinte e depois explodia numa sequência de notas impossíveis. Ela está tocando, alguém murmurou na plateia. De verdade, outro completou. Jade não ouvia. Ela estava longe, de volta ao barraco de madeira. 7 anos atrás. 13 anos na época. Sentada no chão de terra batida enquanto o avô ensinava. Não olha para o dedo, Jade. Sente a música. Ela já está dentro de você. Manuel Torres tinha mãos grandes, marcadas por calos de décadas tocando nas ruas. Ele nunca teve aula, nunca pisou num conservatório. Aprendeu sozinho, ouvindo rádio velho, imitando os grandes mestres que nunca conheceu pessoalmente. Um dia você vai tocar nos palcos grandes, minha neta. Vai ver. Mas a gente nem tem dinheiro para comer direito, vô. Dinheiro vai e vem, talento fica. Jade abriu os olhos. Estava de volta ao teatro municipal. A música chegava na parte difícil. A sequência rápida que exigia precisão absurda. Os dedos voaram. O arco riscava as cordas com fúria controlada. O sorriso de Augusto começou a cair. Isso não é possível, ele murmurou. A plateia estava imóvel. Toda a risada havia sumido. 100 pessoas seguravam a respiração. Alguns com a boca aberta, outros inclinados para a frente, incapazes de acreditar. Jade atacou as notas agudas. O violino gritava, chorava, cantava. Cada som era uma memória. Cada frase musical era um pedaço da vida que ela teve que abandonar. Ela lembrou do dia que venderam o violino. Jade, me desculpa, sua mãe está doente. A gente precisa do dinheiro. O avô entregou o instrumento para o comprador. R$300. Era tudo que conseguiram. Mal deu para pagar metade dos remédios. Não chora, minha neta. Um dia você vai ter outro violino, um melhor que esse. Mas nunca teve. A mãe faleceu 3 meses depois. O avô se foi no ano seguinte. Coração partido, diziam. Jade ficou sozinha. 16 anos, sem família, sem dinheiro,
sem música. Os dedos doíam agora. 7 anos sem praticar cobravam o preço. Mas Jade não parou. Não podia. Aquela não era só uma música, era um acerto de contas, com o passado, com a injustiça, com todos que olharam para ela e viram apenas uma garçonete. A música chegava ao clímax, a parte mais rápida, mais impossível. Jade fechou os olhos de novo, respirou fundo e se jogou. Os dedos viraram borrão. O arco dançava. As notas explodiam uma atrás da outra, rápidas demais para contar. A melodia subia em espiral, alcançando notas tão agudas que pareciam perfurar o teto do teatro. Meu Deus! Uma mulher levou a mão à boca. Ela é profissional? Outro perguntou. Impossível! Ela é garçonete. Augusto recuou um passo, o rosto vermelho, as mãos apertadas em punhos. Ele tinha certeza, absoluta certeza que ela iria falhar, que a piada seria completa, que todo mundo riria e ele sairia como o rei da festa. Mas agora era ele quem estava sendo exposto. Jade abriu os olhos para a última sequência. Olhou direto para Augusto, não com raiva, não com vingança, com algo pior, com pena. Ela viu um homem pequeno escondido atrás de dinheiro, um covarde que nunca precisou lutar por nada, alguém que comprava objetos raros só para exibir, sem entender o valor real que carregavam. A última nota veio, longa, sustentada, perfeita. Jade segurou o arco no ar por 3 segundos. Depois baixou devagar. O silêncio voltou, mas era diferente, pesado, elétrico. Ninguém se mexia. Jade respirava fundo, o peito subindo e descendo. Suor escorria pela testa. As mãos tremiam levemente, mas ela tinha conseguido. Tocou Xardas inteira, sem um único erro. A primeira palma veio da esquerda, tímida, depois outra e outra. Em 5 segundos o teatro inteiro explodiu em aplausos. Bravo! Inacreditável! Onde ela aprendeu isso? Jade olhou para a plateia. Pessoas de pé, batendo palmas com força, algumas com lágrimas nos olhos. Aquelas mesmas pessoas que riram dela minutos atrás, agora a aplaudiam como se fosse a maior violinista do mundo. Ela virou para Augusto. Ele estava pálido, paralisado, os olhos arregalados, a boca aberta sem emitir som. Está esperando o quê? Uma voz gritou da plateia. Você prometeu! É verdade. Palavra de Augusto Monteiro. Risos começaram a surgir. Mas dessa vez não eram para Jade. Eram para ele, o bilionário que se meteu numa armadilha da própria arrogância. Augusto forçou uma risada nervosa. Foi impressionante, mas vocês não esperavam que eu falasse sério, né? Foi só uma brincadeira. O teatro silenciou de novo, mas era o silêncio da decepção, da surpresa negativa. Uma brincadeira? Jade deu um passo à frente, ainda segurando o violino. Você humilhou uma pessoa publicamente, fez uma proposta na frente de todos, e agora diz que era brincadeira? Eu não esperava que você soubesse tocar, mas eu sei, e você prometeu. Augusto olhou ao redor, buscando apoio. Mas os olhares tinham mudado. As pessoas não viam mais o charmoso bilionário. Viam um homem que não honrava a palavra. Escuta aqui. Ele tentou se recompor. Você tocou bem, muito bem. Mas isso não significa que eu vou casar com alguém que eu nem conheço. Alguém que você nem conhece? Jade sentiu a raiva subir. Ou alguém que você acha que não merece estar no mesmo nível que você? Não é isso. É exatamente isso, ela apontou para ele com o arco. Você me desafiou porque achou que eu era inferior, porque para você, gente pobre não sabe nada, não pode ter talento, não merece respeito. A plateia murmurava, cabeças balançavam concordando. Augusto passou a mão pelo cabelo, perdendo a compostura. Você está distorcendo tudo. Foi só um momento descontraído, uma brincadeira de evento. Brincadeira é quando todo mundo ri, Jade devolveu. Humilhação é quando só você ri. O silêncio cortava. Eu não vou casar com você.
Augusto soltou desesperado. Ponto final. Eu sei, Jade respondeu calma, porque eu não ia aceitar de qualquer forma. Ela virou o violino nas mãos. Olhou para a marca gravada no fundo. MT. As letras que mudavam tudo. Mas tem uma coisa que você precisa saber sobre esse violino. O quê? Augusto franziu a testa. Jade virou o violino. Mostrou a base para a plateia. A luz do palco iluminou a pequena marca gravada na madeira escura. Essas letras, MT, você sabe o que significam? Augusto deu de ombros impaciente. Deve ser a assinatura do fabricante. É um violino italiano de 1890. Eu tenho o certificado. Você tem um papel, Jade corrigiu, mas não tem a verdade. A plateia se inclinou para frente. Todos queriam ouvir. O teatro estava tão silencioso que dava para escutar a respiração coletiva. Esse violino não foi feito na Itália, Jade continuou, a voz firme. Foi feito aqui, no Brasil, em São Paulo, num pequeno ateliê na Muca. Impossível, Augusto rebateu. Eu comprei num leilão de instrumentos raros. Paguei $500 mil. Tinha documentação completa. Documentação falsa. O murmurar na plateia aumentou. Augusto ficou vermelho. Você está inventando isso para se vingar. Não estou. Jade acariciou a madeira do violino. MT significa Manuel Torres, meu avô. O silêncio explodiu em sussurros. Pessoas viraram umas para as outras, processando a informação. Augusto balançou a cabeça incrédulo. Seu avô? Uma garçonete dizendo que o avô dela fez um violino que eu comprei por R$500 mil? Isso é ridículo. É a verdade. Jade ergueu o queixo. E eu posso provar. Ela virou o violino de novo. Apontou para a lateral direita, logo abaixo das cordas. Vê essa pequena rachadura aqui? Parece um defeito de fabricação, né? Mas não é. Foi meu avô quem fez. De propósito. Augusto revirou os olhos. Agora você vai me dizer que seu avô colocava defeitos de propósito nos violinos? Ele colocava marcas, Jade explicou. Cada violino que ele construía tinha uma rachadura única, numa posição diferente. Era a forma dele assinar o trabalho sem que ninguém percebesse. Conveniente. Augusto cruzou os braços. Você pode estar inventando isso agora. Jade respirou fundo. Era hora de contar a história completa. Manuel Torres nasceu em 1940, filho de empregada doméstica e pai desconhecido. Cresceu na Muca, bairro operário, nunca foi na escola. Aprendeu a ler sozinho, com jornais que catava no lixo. A plateia estava hipnotizada. Jade continuou. Aos 15 anos, ele conseguiu emprego numa fábrica de móveis. Era ajudante, carregava madeira, lixava peças, limpava o chão. Mas ele observava tudo, principalmente o mestre carpinteiro. Via como ele trabalhava a madeira, como testava a qualidade, como criava. Jade olhou para o violino nas mãos. As memórias inundavam. Um dia meu avô achou um pedaço de madeira descartado, jacarandá brasileiro. Estava rachado, ninguém queria. Ele levou para casa, passou 6 meses trabalhando naquilo. À noite, depois da fábrica, sem ferramentas adequadas, sem manual. Só com a intuição. E o que ele fez? Uma mulher da plateia perguntou, envolvida na história. Fez um violino. Jade sorriu pela primeira vez desde que subiu no palco. Não era perfeito. As proporções estavam erradas. O som saía estranho. Mas era um violino, feito pelas mãos de um garoto de 15 anos que nunca tinha visto um de perto. Augusto bufou. Bonita história, mas isso não prova nada. Ainda não terminei. Jade devolveu. Meu avô passou os próximos 40 anos construindo violinos. Aperfeiçoou a técnica sozinho. Estudava madeiras, testava vernizes. Ajustava cada milímetro até conseguir o som perfeito. E onde ele vendia esses violinos? Augusto perguntou com sarcasmo. Numa loja de instrumentos de luxo? Na rua. A palavra caiu como uma pedra. Meu avô tocava na Praça da Sé, no Largo do Arouche,
Na frente do Teatro Municipal. Jade apontou para as paredes ao redor. Aqui mesmo, ele sentava na calçada, abria a caixinha de gorjetas e tocava. Às vezes, levava um violino que tinha feito. Mostrava para as pessoas. Tentava vender. E alguém comprava? A mesma mulher perguntou. Raramente. Quem ia comprar violino de um músico de rua? As pessoas jogavam moedas e iam embora. Achavam que era só mais um maluco da rua. Jade sentiu a garganta apertar, mas não parou. Ele morreu sem ser reconhecido, sem ter um único violino em museu, sem receber crédito pelo talento que tinha, porque era um homem simples, invisível para a sociedade, porque não tinha sobrenome importante. O teatro estava absolutamente silencioso. Algumas pessoas limpavam lágrimas discretamente. Esse violino aqui, Jade ergueu o instrumento. Foi o último que ele fez, o melhor de todos. Ele dizia que esse tinha alma, que quando eu tocasse, as pessoas iam sentir. E você vendeu? Augusto perguntou com menos arrogância agora. Tive que vender, Jade admitiu. Minha mãe estava muito doente. A gente precisava de dinheiro para remédio. Conseguimos R$300 por ele, numa loja de penhores. R$300? Alguém sussurrou chocado. E você, Jade apontou para Augusto, pagou R$500 mil, porque algum espertalhão comprou na loja de penhores, inventou uma história de origem italiana, falsificou documentos e revendeu num leilão para gente rica que nem você. Augusto ficou em silêncio, processando. Mesmo que tudo isso seja verdade, ele tentou se defender. Eu comprei de boa fé. Não sabia dessa história. O violino é meu por direito. Por direito legal? Talvez, Jade concordou. Mas moralmente, esse violino foi roubado da minha família, foi roubado do legado do meu avô e acabou nas mãos de alguém que nem sabe tocar. Eu sei tocar, Augusto explodiu. Então toca. Jade estendeu o violino. Augusto olhou para o instrumento, para a plateia, de volta para Jade. Eu não preciso provar nada para você. Não para mim. Jade gesticulou para as 100 pessoas assistindo. Para eles. Você disse que o violino é seu, que você entende de música, que você é digno de ter um instrumento raro nas mãos. Então mostra. Augusto engoliu seco. Ele sabia tocar. Tinha aulas quando criança. Mas fazia anos e nunca foi bom. Era só mais uma atividade que os pais ricos colocavam na agenda dos filhos. Piano, violino, tênis, equitação, tudo para impressionar. Não vou cair nessa provocação. Porque você não consegue. Jade devolveu. Você comprou esse violino pela mesma razão que compra tudo. Para mostrar que tem dinheiro. Para exibir. Mas você não entende o valor real dele. E você entende? Eu sei de onde ele veio. Sei quem fez. Sei cada hora que meu avô passou lixando essa madeira. Sei quantas vezes ele testou as cordas até o som sair perfeito. Sei que esse violino carrega 50 anos de história, de luta, de talento invisível. Jade segurou o instrumento contra o peito. Você pode ter o papel de propriedade, mas esse violino nunca foi seu e nunca vai ser. A plateia explodiu em aplausos. Augusto ficou parado, sem reação. Ele tinha perdido, não apenas o desafio, mas a narrativa inteira. Jade. Uma voz grave cortou os aplausos. Um homem se levantou na terceira fileira, terno escuro, cabelos grisalhos. Ele se aproximou do palco. Meu nome é Roberto Andrade, sou empresário musical, trabalho com Teatro Municipal, Sala São Paulo, Teatro São Pedro. Jade olhou para ele confusa. Eu conheço seu avô. O coração de Jade pulou. Como? Manuel Torres. Eu era criança. Meu pai me levava no Largo do Arouche aos domingos. Sempre tinha um homem tocando violino. Eu ficava hipnotizado. Pedia para o meu pai deixar eu ficar ouvindo. Roberto sorriu, nostálgico. Eu nunca esqueci. Anos depois, quando comecei a trabalhar com música, tentei encontrar aquele homem, mas nunca consegui, até hoje. Ele olhou para Jade.
Você toca exatamente como ele. O mesmo sentimento, a mesma alma. Jade sentiu as lágrimas chegando. Finalmente. Ele te ensinou bem. Roberto continuou. Eu gostaria de te oferecer algo. Oferecer o quê? Jade perguntou, tentando controlar a voz. Roberto Andrade subiu no palco. Ficou ao lado dela, olhando para a plateia antes de responder. Uma oportunidade. Augusto bufou do canto do palco, ainda tentando recuperar algum controle da situação. Que tipo de oportunidade? Jade insistiu. Antes de responder, preciso te fazer uma pergunta. Roberto virou para ela. Por que você parou de tocar? Jade apertou o violino contra o corpo. Já contei. Precisei vender o violino. Depois disso, nunca mais tive como praticar. 7 anos sem tocar? 7 anos. Roberto balançou a cabeça impressionado. E você tocou Czardas perfeitamente. Uma das peças mais técnicas do repertório. Sem prática. Apenas com memória muscular e talento puro. Ele se virou para a plateia. Senhoras e senhores, vocês entenderam o que acabaram de presenciar? Esta moça não é apenas talentosa. Ela é um prodígio. Murmúrios percorreram o teatro. Jade sentiu o rosto esquentar. Não sou prodígio, só aprendi com meu avô. Seu avô era o prodígio, Roberto corrigiu. E ele passou isso para você. Mas talento sem oportunidade morre. E foi isso que quase aconteceu. Augusto cruzou os braços irritado. Aonde você quer chegar com isso, Roberto? Quero chegar no fato de que eu organizo concertos, seleciono músicos, monto programações para os principais teatros de São Paulo. Roberto voltou para Jade. E quero que você toque. O coração de Jade disparou. Tocar? Onde? No Teatro Municipal. Concerto beneficente daqui 3 meses. Você seria a solista. O teatro explodiu em aplausos. Jade ficou paralisada. Aquilo não podia ser real. Não depois de 7 anos servindo champanhe. 7 anos invisível. 7 anos acreditando que o sonho tinha morrido junto com o avô. Espera. Augusto se aproximou. Você não pode fazer isso. Ela não tem formação, não tem currículo. Como você vai colocar uma garçonete para tocar no municipal? Da mesma forma que coloco qualquer músico talentoso. Roberto respondeu frio. Pelo mérito. Mérito? Augusto riu sem humor. Ela tocou uma música. Uma. Isso não qualifica ninguém. Qualifica mais do que comprar um violino só para enfeitar a sala. A plateia riu. Augusto ficou vermelho. Você está fazendo isso para me humilhar. Estou fazendo isso porque reconheço talento quando vejo. Roberto devolveu. Algo que você claramente não consegue. Jade olhava de um para o outro, ainda processando. Roberto virou para ela novamente. Você aceita? A pergunta ficou suspensa no ar. Jade olhou para o violino nas mãos, para a plateia, para Augusto com a cara amarrada, de volta para Roberto. Eu não sei se consigo. Por quê? Faz 7 anos. Eu vou precisar de violino para praticar, de tempo, de... Ela parou, a realidade caindo como um tijolo. Eu trabalho 12 horas por dia, 6 dias por semana. Mal tenho tempo para dormir. Como vou praticar? Roberto pensou por um momento. Você ganha quanto como garçonete? Jade hesitou. Era humilhante falar de dinheiro na frente de toda aquela gente rica. 1.500 por mês. Mais gorjetas. Eu pago 3.000. Roberto disse direto. 3 meses de ensaio, 6 horas por dia, até o concerto. Depois, vemos os próximos passos. Jade sentiu as pernas bambas. 3.000 reais. Era mais do que ela ganhava quebrando as costas, servindo gente arrogante. E o violino? Ela perguntou. Roberto olhou para Augusto. Ela vai precisar de um instrumento. Augusto deu um passo atrás. Nem pensar. O violino é meu. Empresta então. Roberto sugeriu. 3 meses para ela praticar. Não. Por quê? Você nem toca.
porque eu não confio que ela vai devolver. Augusto explodiu. Ela mesma disse que o violino era do avô dela, que foi roubado da família. Você acha que eu vou entregar isso na mão dela e esperar que devolva? Jade apertou os punhos, a raiva subindo. Eu não sou ladra. Não disse que é, Augusto rebateu. Mas também não vou correr o risco. Então vende para ela, Roberto sugeriu. Augusto riu alto. Vender? Eu paguei $500 mil. Você acha que ela tem isso? Não tenho. Jade admitiu, a voz baixa. Exatamente. Augusto deu de ombros. Então o violino fica comigo. Roberto balançou a cabeça, frustrado. Você é patético, Augusto. Segura um instrumento que não usa, feito por um homem que você nem conhecia, só por orgulho. Não é orgulho, é direito de propriedade. A plateia vaiou. Augusto olhou ao redor, surpreso com a reação. Ele esperava apoio. Afinal, estava entre os dele. Gente rica, gente que entendia de posse e propriedade. Mas mesmo eles viam a mesquinharia. Augusto, uma senhora da primeira fileira se levantou. Deixa a moça usar o violino, pelo amor de Deus. Não é da sua conta, Beatriz. É da conta de todos aqui. Outro homem se manifestou. Você fez uma proposta ridícula, perdeu e agora não aceita as consequências. Que consequências? Augusto gritou. Eu não vou casar com ela, e o violino é meu. Fim da discussão. Jade respirou fundo, olhou para o violino, para as letras gravadas. MT, Manuel Torres. Tudo bem, ela disse calma. Roberto virou surpreso. Tudo bem? Como assim? Ele tem razão. Jade estendeu o violino para Augusto. É dele, legalmente. Eu não posso fazer nada. Augusto pegou o instrumento satisfeito. Finalmente alguém sendo sensato. Mas eu aceito sua proposta, Roberto. Jade virou para o empresário. Vou tocar no municipal. Sem violino? Roberto franziu a testa. Vou arranjar um. Como? Jade não sabia. Não tinha a menor ideia. Mas alguma coisa dentro dela recusava desistir. Não depois de ter tocado de novo. Não depois de sentir a música voltando para as veias. Eu dou um jeito, ela garantiu. Roberto estudou o rosto dela. Viu determinação, viu fogo, viu a mesma força que viu no velho Manuel Torres décadas atrás. Está bem, ele estendeu a mão. Você tem 3 meses. Apareça no Teatro Municipal na segunda-feira, 9 da manhã. Vamos começar os ensaios. Jade apertou a mão dele. Firme. Estarei lá. A plateia aplaudiu. Augusto bufou, irritado, e desceu do palco com o violino embaixo do braço. Algumas pessoas o olhavam com desprezo. Outras balançavam a cabeça decepcionadas. Roberto se aproximou de Jade, baixando a voz. Você tem certeza que consegue arranjar um violino? Tenho, Jade mentiu. Ela não tinha certeza de nada. Violinos decentes custavam milhares. Bons violinos custavam dezenas de milhares. Ela tinha R$ 500 na poupança. Mal dava para comprar um brinquedo. Mas ela ia dar um jeito. Tinha que dar. Roberto assentiu e saiu do palco. A plateia começou a se dispersar. O evento tinha acabado. As pessoas conversavam animadas, comentando sobre o que tinham acabado de ver. Jade ficou sozinha no palco. Olhou para as mãos vazias, para o lugar onde o violino estava segundos atrás. Vô, ela sussurrou. Me ajuda, só mais uma vez. A porta lateral do teatro se abriu. Uma mulher entrou. Devia ter uns 60 anos, cabelos brancos presos num coque, roupa simples mas arrumada. Jade virou. Sim? A mulher se aproximou devagar, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Você não me conhece, mas eu conheci seu avô. Jade sentiu o coração acelerar. Conheceu? Manuel Torres. Ele tocava na Praça da Sé quando eu era criança. A mulher sorriu, nostálgica. Minha mãe sempre parava para ouvir. Eu ficava entediada, queria ir embora. Mas ela dizia, presta atenção, filha, esse homem tem alma. Jade sentiu os olhos arderem.
Eu nunca esqueci, a mulher continuou. E hoje, quando você tocou, eu ouvi a mesma alma. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope. Isso é para você. Jade pegou o envelope confusa. Abriu. Dentro tinha dinheiro, muitas notas de 100. Eu não posso aceitar isso. Pode sim. A mulher segurou as mãos de Jade. Compra um violino, um bom, e toca no municipal, pelo seu avô, por todos que nunca tiveram chance. Antes que Jade pudesse responder, a mulher se virou e saiu. Rápido, como se tivesse medo de mudar de ideia. Jade olhou para o envelope, contou o dinheiro. 5.000 reais. Não era meio milhão, mas era um começo. 3 meses depois, Jade estava nos bastidores do Teatro Municipal, o mesmo teatro onde tudo começou. Mas dessa vez não era garçonete, era a solista. As mãos suavam, o coração batia descompassado. Ela segurava o violino novo, não era o do avô, nunca seria. Mas era honesto, comprado com o dinheiro da mulher da Praça da Sé, mais doações que apareceram depois que a história viralizou nas redes sociais. 5 minutos, o assistente de palco avisou. Jade respirou fundo, olhou para o espelho. Vestido simples, preto, emprestado, cabelo preso, nada de luxo, nada de pretensão, só ela e a música. Roberto apareceu na porta. Pronta? Não sei. Nervosa é bom sinal, ele sorriu. Significa que você se importa. Jade assentiu. 3 meses de ensaio, 6 horas por dia, dedos sangrando nas primeiras semanas, músculos esquecidos gritando de dor, mas valeu cada segundo. A plateia está lotada, Roberto informou. Mais de 800 pessoas. 800? Jade arregalou os olhos. Sua história rodou a cidade. Todo mundo quer ver a garçonete que virou solista. Jade não sabia se isso era bom ou ruim. Muita expectativa, muito peso. E Augusto? Ela perguntou sem saber por quê. Roberto fez uma cara estranha. Está na plateia. O quê? Primeira fileira. Chegou cedo, não falou com ninguém. Jade sentiu o estômago revirar. Claro que ele estaria lá. Não para apoiar. Para ver ela fracassar. Não pensa nele. Roberto colocou a mão no ombro dela. Pensa no seu avô. Pensa em todo mundo que acreditou em você. Jade fechou os olhos. Viu o barraco de madeira. O avô com o violino velho. A música enchendo o silêncio da pobreza. Toca com a alma, minha neta. Ela abriu os olhos. Estou pronta. Roberto sorriu. Saiu dos bastidores. Jade ouviu a voz dele no microfone apresentando, falando sobre música, sobre talento, sobre oportunidades. E agora, senhoras e senhores, é com imenso prazer que apresento Jade Torres. Os aplausos vieram. Jade respirou fundo, ajustou o violino e caminhou para o palco. A luz bateu no rosto, forte, quente. Ela piscou, se adaptando. A plateia era um mar de rostos borrados. 800 pessoas esperando. Jade chegou no centro do palco. Virou para a plateia. Fez uma reverência rápida e então viu. Primeira fileira, 6º assento da esquerda. Augusto Monteiro. Ele estava parado, braços cruzados, cara fechada. Ao lado dele, numa caixa de veludo, o violino do avô. Jade sentiu a raiva ferver. Ele tinha trazido o violino. Não para devolver, para exibir, para esfregar na cara dela que ainda tinha o que era dela por direito. Respira, Jade. Respira. Ela virou para a orquestra. Acenou para o maestro. Ele acenou de volta. Levantou a batuta. Silêncio absoluto. Jade colocou o violino no ombro, ajustou o arco, fechou os olhos. A orquestra começou. Suave, preparando o terreno. Jade esperou, contou os compassos, sentiu o momento e entrou. A primeira nota saiu perfeita, limpa. Jade abriu os olhos. Começou a se mover. O corpo balançava naturalmente. Os dedos voavam pelas cordas. A peça era diferente. Não era sardas. Era algo mais profundo, mais emocional. Choros número 10 de Vila Lobos. Uma peça brasileira. Complexa, cheia de sentimento.
Jade se entregou. As notas subiam e desciam. A melodia contava uma história de luta, de superação, de um povo que sofre, mas não desiste. A plateia estava imóvel, alguns inclinados para a frente, outros com as mãos no peito. A música atravessava cada pessoa de forma diferente. Jade pensou no avô, em cada vez que ele tocou na rua e as pessoas passaram reto, em cada vez que ele tentou vender um violino e ouviu "não, obrigado", em cada vez que ele voltou para casa cansado, mas pegou o instrumento mesmo assim. A música não é para quem ouve, Jade, é para quem toca. Se você sente, já valeu. As lágrimas quiseram vir, mas Jade segurou. Não agora. Agora era a hora de mostrar tudo o que aprendeu. A peça chegou na parte mais difícil, uma sequência de notas agudas que exigia controle absurdo. Jade respirou fundo e atacou. Os dedos viraram borrão, o arco dançava, as notas explodiam como fogos de artifício, rápidas, precisas, impossíveis. A plateia prendeu a respiração. Jade viu rostos, uma senhora limpando lágrimas, um homem com a boca aberta, uma garota jovem com os olhos brilhando, sonhando, e viu Augusto. Ele tinha descruzado os braços, estava inclinado para a frente, o rosto tenso, os olhos fixos nela. Pela primeira vez, ele não estava vendo uma garçonete, estava vendo uma musicista. Jade continuou. A música fluía como rio, crescia, diminuía, explodia, sussurrava. Era conversa entre ela e as 800 almas na plateia. Ela lembrou da primeira vez que tocou. 6 anos, dedos pequenos demais para o violino, o avô ajustando a postura. Dói, vô. No começo sempre dói, mas depois vira parte de você. E tinha virado. Mesmo com 7 anos de pausa, mesmo com a dor da perda, mesmo com tudo, a música chegou no clímax, o momento onde solista e orquestra se uniam numa explosão sonora. Jade fechou os olhos de novo, deixou o corpo guiar. O arco pressionou as cordas com força. As notas saíram poderosas, cheias. A orquestra respondeu. Violinos, violas, celos, todos juntos numa harmonia perfeita. Era lindo, era triste, era revolta, era esperança, era tudo que o avô nunca conseguiu mostrar ao mundo. Jade abriu os olhos, olhou para o teto do teatro, para os lustres de cristal, para a arquitetura que testemunhou décadas de música. Isso é por você, vô. A música começou a desacelerar, o final se aproximava. Jade preparou a última sequência, notas longas, sustentadas, que pediam emoção pura. Ela tocou devagar, cada nota uma despedida, cada som uma homenagem. A orquestra foi silenciando, instrumento por instrumento, até sobrar só o violino. Jade segurou a última nota, longa, tremida, carregada de tudo que ela tinha dentro. E então, silêncio. Ela baixou o arco. Abriu os olhos. A plateia estava paralisada. 1 segundo, 2, 3. E então, a explosão. 800 pessoas de pé, aplaudindo, gritando, chorando. Bravo, extraordinário. Nunca vi nada igual. Jade ficou parada, processando. Aquilo era real? Estava mesmo acontecendo? Roberto correu para o palco. Abraçou ela. Você foi perfeita! Perfeita! As lágrimas vieram agora, sem controle. Jade chorou ali mesmo, no meio do palco, com 800 pessoas aplaudindo. Ela olhou para a plateia, para os rostos emocionados, para as pessoas que vieram duvidar e saíram acreditando, e então viu Augusto. Ele estava de pé, aplaudindo, mas o rosto era diferente. Não tinha raiva, não tinha orgulho ferido, tinha vergonha. Jade fez uma reverência. A plateia aplaudiu mais forte. Ela se virou para a orquestra, reverenciou o maestro. Ele retribuiu, sorrindo. As flores começaram a vir. Pessoas jogavam rosas no palco. Outras subiam para entregar buquês. Jade recebia tudo, ainda processando. E então viu algo que a fez parar. Augusto estava subindo no palco, carregando a caixa de veludo. A plateia silenciou curiosa.
Roberto franziu a testa. Jade ficou tensa. Augusto parou na frente dela. Olhou nos olhos dela. E então, sem dizer nada, abriu a caixa. O violino do avô. As letras MT gravadas. A pequena rachadura proposital. Eu estava errado, Augusto disse, a voz baixa, mas clara. Completamente errado. Ele estendeu a caixa. Esse violino nunca foi meu, nunca deveria ter sido. Jade olhou para o instrumento, para Augusto, de volta para o instrumento. Está devolvendo? Não. Augusto balançou a cabeça. Devolver é quando você dá algo que pegou emprestado. Isso é restituição. Ele colocou a caixa nas mãos dela. Me desculpa por tudo. A plateia explodiu de novo. Aplausos ensurdecedores. Augusto virou e saiu do palco, rápido, como se não suportasse ficar mais tempo. Jade olhou para o violino. Passou os dedos pelas cordas, pelo verniz envelhecido, pela marca que mudava tudo. MT. Manuel Torres. Ela tinha de volta. Finalmente. Roberto se aproximou emocionado. Acho que você tem 2 violinos agora. Jade sorriu entre lágrimas. Um para tocar, outro para lembrar. 2 semanas depois do concerto. Jade estava no pequeno apartamento que alugou com o dinheiro dos primeiros shows. 1 quarto e sala na Bela Vista. Simples, mas era dela. Pela primeira vez na vida, tinha um lugar seu. O violino do avô descansava na estante. Ela não tinha tocado ainda. Era estranho. Passou anos sonhando em recuperá-lo. E agora que tinha, sentia medo. Medo de que não fosse tão bom quanto lembrava. Medo de que a memória fosse melhor que a realidade. O celular tocou. Roberto. Jade, precisa vir no escritório. Agora. Aconteceu algo? Só vem. É importante. Ela desligou, confusa. Pegou o casaco e saiu. 40 minutos depois estava no escritório de Roberto. Um prédio comercial no centro. Nada luxuoso, mas profissional. Roberto estava na sala de reuniões e não estava sozinho. Havia 3 pessoas com ele. 2 homens de terno. Uma mulher com pasta de documentos. Jade, senta. Roberto indicou a cadeira. Ela sentou, tensa. Esses são os advogados do espólio de Matteo Castellani. Jade franziu a testa. Quem? Um dos advogados, um homem de uns 50 anos, se ajeitou na cadeira. Matteo Castellani foi um luthier italiano. Faleceu em 1952. Construiu violinos raríssimos entre 1880 e 1920. E o que isso tem a ver comigo? O advogado trocou olhares com os colegas. Augusto Monteiro entrou em contato conosco. Ele comprou um violino que supostamente era de Matteo Castellani. Pagou R$500 mil com base nessa autenticação. Jade começou a entender. Mas não era do Castellani. Exato, o advogado confirmou. Era do seu avô, Manuel Torres. E agora ele quer o dinheiro de volta? Não. A advogada mulher entrou na conversa. Ele quer processar o leiloeiro que vendeu, por fraude. Mas para isso, o primeiro advogado continuou. Ele precisa provar que o violino não é do Castellani. Precisa provar a verdadeira origem. Jade sentiu o estômago apertar. Vocês querem o violino. Temporariamente. Roberto interveio. Para a análise técnica, carbono 14, análise da madeira, verificação das técnicas de construção. E se eu recusar? Você pode, o advogado admitiu. Mas Augusto está oferecendo algo em troca. O quê? A advogada abriu a pasta, tirou um documento. Se a perícia confirmar que o violino é brasileiro, feito por Manuel Torres, Augusto vai pagar R$300 mil para você. Jade piscou. 300 mil? Como compensação pela história roubada do seu avô, pela exploração do nome dele. Ela olhou para Roberto. Ele assentiu. É uma proposta honesta, Jade. Mas tem uma condição, o advogado acrescentou. Sempre tinha. Qual? O violino precisa ficar 3 semanas no laboratório. E você precisa contar tudo sobre seu avô, gravar depoimento, mostrar fotos, se tiver. Qualquer coisa que comprove a história, Jade pensou.
3 semanas sem o violino que acabou de recuperar. 3 semanas revirando memórias dolorosas. Mais 300 mil reais. Dava para abrir uma escola de música, ensinar crianças pobres, dar a outros o que o avô deu para ela. Eu aceito, ela disse, mas com uma condição também. Os advogados trocaram olhares. Qual? Quando provarem que o violino é do meu avô, quero que isso seja público. Quero que o nome Manuel Torres seja reconhecido, que as pessoas saibam que ele existiu. O advogado sorriu. Isso eu posso garantir. 3 semanas depois, Jade estava no mesmo escritório. Roberto ao lado, os advogados na frente. Mas dessa vez tinha mais gente, jornalistas, câmeras, repórteres. O advogado principal se levantou. Após extensa análise, confirmamos. O violino não é de Matteo Castellani. É de fabricação brasileira, datado entre 1985 e 1990, feito com madeira jacarandá da Bahia, técnicas amadoras mas eficientes. Ele fez uma pausa. E confirmamos, através de marcas únicas e depoimentos, que o construtor foi Manuel Torres, músico de rua, autodidata, falecido em 2018. As câmeras clicavam. Os jornalistas anotavam freneticamente. Mais que isso, o advogado continuou, descobrimos que Manuel Torres construiu pelo menos 20 violinos ao longo da vida, todos vendidos por preços irrisórios, todos com a marca MT escondida. Jade sentiu os olhos arderem. E hoje, o advogado olhou para ela, reconhecemos oficialmente Manuel Torres como luthier brasileiro. Seu trabalho será catalogado, estudado, preservado. A sala aplaudiu. Jade cobriu o rosto, chorando. Roberto abraçou ela. Você conseguiu, deu voz para ele. Mas a reviravolta não tinha acabado. A advogada se levantou. Há mais uma coisa. Jade limpou as lágrimas. O quê? Durante a investigação, encontramos algo nos arquivos da loja de penhores onde vocês venderam o violino. Ela abriu uma pasta. Mostrou documentos amarelados. Em 2018, vocês venderam o violino por R$300. A loja revendeu 3 dias depois por 800 para um atravessador chamado Paulo Mendes. Jade assentiu. Conhecia essa parte. Paulo Mendes revendeu o violino, com documentação falsa, para um leiloeiro em 2019, por R$50 mil. Mas 50 mil? Jade arregalou os olhos. E o leiloeiro vendeu para Augusto Monteiro por 500 mil. Jade fez as contas. R$300 viraram 500 mil. Alguém embolsou uma fortuna em cima do trabalho do avô. Paulo Mendes está sendo processado, a advogada informou, por fraude, falsificação de documentos e exploração de patrimônio cultural. Bom, Jade disse seca. E tem mais, a advogada hesitou. Descobrimos que Paulo Mendes tem um sócio, alguém que avaliava os violinos usados que chegavam nas lojas de penhores, identificava quais tinham valor e revendia com documentação falsa. Quem? A advogada respirou fundo. Eduardo Salles. O nome não dizia nada para Jade. Quem é? Roberto ficou pálido. Eduardo Salles, ele disse, a voz tensa. É um dos maiores empresários musicais do Brasil, dono de 3 teatros, organizador de festivais internacionais. Jade sentiu o chão sumir. E ele sabia que estava roubando? Não temos certeza, a advogada admitiu. Mas há indícios, e-mails, transações, tudo está sendo investigado. A sala ficou em silêncio. Um jornalista levantou a mão. Isso significa que Jade pode estar envolvida com alguém que lucrou em cima do próprio avô dela? Roberto se levantou defensivo. Jade não tem nada a ver com Eduardo Salles. Nunca trabalhou com ele. Nunca. Mas você trabalha. O jornalista cortou. Você faz eventos com ele. Divide teatros. Vocês são parceiros. Roberto ficou mudo. Jade olhou para ele. Viu a verdade no rosto. Você sabia? Ela perguntou baixinho.
Não, Jade, eu juro que não sabia. Mas você trabalha com ele. Trabalho, mas... Roberto gaguejou. Eu nunca imaginei que ele estava envolvido nisso. Jade se levantou. Pegou a bolsa. Para onde você vai? Roberto perguntou. Para casa. Jade, espera. A gente pode conversar. Não agora. Ela saiu do escritório. As câmeras tentaram segui-la, mas ela foi rápida. Desceu as escadas, saiu na rua, andou sem direção. A cabeça girava. 300 mil reais. O nome do avô limpo, reconhecimento oficial, mas tudo ligado a um homem que pode ter roubado dele. E Roberto, que parecia honesto, trabalhava com esse homem. Em quem confiar? Em quem acreditar? Jade parou numa praça, sentou no banco, olhou para o céu. Vô, o que eu faço? O vento balançou as árvores. Nenhuma resposta veio. Mas então o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Jade Torres? Sim. Meu nome é Carolina Mendes. Sou jornalista investigativa. Estou investigando o esquema de fraude de violinos. Jade suspirou. Não quero falar com a imprensa agora. Espera, eu tenho informações. Sobre Eduardo Salles, sobre o que ele fez. Jade parou. Que tipo de informações? Coisas que vão mudar tudo. Mas preciso te encontrar pessoalmente. Hoje, agora. Jade olhou ao redor. A praça vazia. O sol começando a se pôr. Onde? O café estava vazio. Jade sentou na mesa do fundo. Carolina chegou 5 minutos depois. Mulher de uns 40 anos, cabelo curto, olhos atentos. Obrigada por vir. Carolina abriu o notebook. Vou ser direta. Eduardo Salles está sendo investigado há 6 meses. Não só por violinos, por quadros, instrumentos raros, partituras antigas. E Roberto sabia? Carolina hesitou. Não, checamos tudo. Roberto é limpo. Ele trabalhava com Eduardo sem saber do esquema. Jade sentiu o peito aliviar. Mas tem mais. Carolina virou o notebook, mostrou e-mails. Eduardo não trabalhava sozinho. Ele tinha um informante. Alguém que frequentava eventos, identificava objetos valiosos e avisava. Quem? Carolina respirou fundo. Augusto Monteiro. O mundo parou. Augusto! Ele recebia comissão, 10% de cada revenda. Foi assim com o violino do seu avô. Foi assim com dezenas de outros objetos. Jade sentiu a raiva voltar. Tudo fazia sentido agora. O desafio no evento, a arrogância. Augusto não era só um bilionário mimado, era cúmplice. Ele me usou, Jade sussurrou. Desde o começo. Não exatamente. Carolina mostrou outro documento. Augusto não sabia que o violino era do seu avô. Eduardo também não. Foi coincidência você estar lá naquele dia. Mas quando ele descobriu, devolveu. Por medo, Carolina explicou. Augusto viu a repercussão. Viu que você estava expondo tudo. Devolver o violino foi estratégia. Para parecer bonzinho, para ninguém investigar mais fundo. Jade apertou os punhos. E agora? Agora você decide. Carolina fechou o notebook. Posso publicar tudo, derrubar Eduardo e Augusto, mas vai ser guerra. Eles têm advogados, dinheiro, influência. Não me importo. Carolina sorriu. Eu sabia que você ia dizer isso. 2 semanas depois, a reportagem explodiu. Capa dos jornais, manchetes na TV, redes sociais em choque. Esquema de fraude bilionário, envolvendo arte e instrumentos raros. Empresário e herdeiro respondem por exploração de patrimônio cultural. Eduardo Salles e Augusto Monteiro passaram a responder na justiça por esquema de venda irregular e uso de documentação forjada. Suas carreiras desmoronavam publicamente. Roberto ligou para Jade assim que a notícia saiu. Você fez a coisa certa. Eu sei. O Teatro Municipal quer fazer um concerto em homenagem ao seu avô. Você topa? Jade olhou para o violino MT na estante. Topo! 1 mês depois. O Teatro Municipal estava lotado de novo. Mas dessa vez era diferente.
Não era evento beneficente de gente rica. Era homenagem popular. Ingressos gratuitos, filas enormes, gente simples ocupando os melhores lugares. Jade subiu no palco. Segurava o violino do avô, o verdadeiro, o MT. Esse violino, ela falou no microfone, foi feito por um homem invisível. Manuel Torres nunca pisou num palco como esse. Nunca foi aplaudido, nunca foi reconhecido. A plateia estava em silêncio, mas ele ensinou que música não é sobre palcos, é sobre alma, sobre persistir quando ninguém acredita, sobre tocar mesmo quando ninguém ouve. Jade ergueu o violino. Isso aqui é por você, vô, e por todos os invisíveis que merecem ser vistos. Ela colocou o arco nas cordas e tocou. Não era peça clássica, era música de rua, chorinho, samba. As melodias que o avô tocava na Praça da Sé. A plateia batia palmas no ritmo. Alguns choravam, outros dançavam sentados. E lá no céu, Jade sabia, o avô também dançava. Quando terminou, o teatro explodiu. Mas Jade não viu a plateia. Viu o barraco de madeira. Viu o avô sorrindo. Você conseguiu, minha neta. Levou longe. Roberto subiu no palco com um envelope. Jade, o dinheiro do processo saiu. 300 mil como prometido. Ela pegou o envelope. Abriu. Olhou para o cheque. Vou abrir uma escola. Ela anunciou. Escola de Música Manuel Torres, para crianças pobres. Para quem acha que não tem chance. A plateia ovacionou. Jade olhou para os rostos emocionados. Viu crianças. Viu futuro. E finalmente entendeu. O avô nunca precisou de palco. Ele já tinha deixado o legado. Nela. E agora ela passaria adiante. Quantas vozes a gente ignora todos os dias? Se essa história te tocou, prova que talento não tem CEP. Deixa o like agora, comenta, vai, Jade, e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.